Vamos falar sobre os principais tipos de fundos de investimento. Existem várias classificações, porém falaremos dos 4 principais: os fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento em ações, fundos multimercado e fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento de renda fixa. Como o próprio nome já diz, esse fundo investe em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Nacional, debêntures e outros investimentos de renda fixa. São investimentos específicos e bem recomendados para investidores mais conservadores. Além disso, eles têm uma baixa oscilação, ou seja, um baixo risco. E eles têm como índice de referência, geralmente, o CDI. Alguns desses fundos de investimento de renda fixa são atrelados à inflação. Nesse caso, como existe uma marcação dos ativos a valor de mercado feita diariamente, isso gera uma oscilação do valor desses ativos, o que vai gerar uma oscilação do valor da cota. Uma coisa importante a se saber é que os fundos de investimento não têm garantia do FGC. Já investir diretamente em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, eles vão ter a garantia do FGC, desde que você invista até R$250 mil numa determinada instituição financeira. Se você investir diretamente em títulos do Tesouro, também você vai ter a garantia direta do Tesouro Nacional. Vamos falar sobre a tributação dos fundos de investimento de renda fixa. A primeira, o imposto de renda. Os rendimentos são tributados segundo a tabela regressiva do imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%. Isso significa que mais dias você deixando o seu investimento aplicado, os rendimentos vão ter uma alíquota menor. Esses rendimentos ali vão ser tributados diretamente na fonte, ou seja, o próprio administrador do fundo vai recolher esse imposto de renda para você. E, além disso, você não vai ver o valor diminuindo da cota. Você vai ter uma diminuição do seu número de cotas. É o que a gente chama de come-cotas. Sempre em maio e novembro você tem uma diminuição desse número de cotas exatamente equivalente ao imposto de renda que você está pagando naquele período. Uma outra característica, um outro imposto que você deve saber nesse fundo de investimento é o IOF. Se você fica mais do que 30 dias investindo nesse fundo de investimento, não tem a cobrança de IOF sobre os rendimentos. Porém, se você fica menos do que 30 dias, existe uma tabela regressiva no qual você vai pagar o IOF sobre os rendimentos. Um tipo de investimento muito comum é investir em fundos de investimento de ações. Nesse caso, o gestor do fundo vai investir, como o próprio nome já diz, em ações, bônus de subscrições de ações, recebíveis de ações e outros ativos compatíveis ali com ações. Basicamente, você vai observar que a característica do fundo de investimento em ações é ter sua cota oscilando bastante e, por isso mesmo, ele é mais indicado para investidores com perfil arrojado ou até moderado. Isso significa que se você não é um investidor arrojado ou moderado, por exemplo, se você é um investidor conservador, você está proibido, você não deve investir em fundos de investimento em ações, não significa isso. Significa apenas que você deve, se você for um investidor conservador, investir um percentual bem menor do seu total de investimentos e, além disso, ter a ciência que esse investimento é um investimento para longo prazo. Além de que esse investimento vai oscilar bastante e que você já deve ter constituído uma reserva de emergência que seja feita em renda fixa. Nesse momento, você pode ter uma dúvida entre investir diretamente em ações ou investir comprando cotas de um fundo de investimento em ações. A minha opinião é que você deve investir num fundo de investimento em ações se você não tem conhecimento suficiente sobre o mercado de ações para você comprar as ações diretamente. O segundo caso é se você não tem tempo suficiente para formar uma carteira de ações no qual você vai estar de forma periódica avaliando possíveis trocas nessa carteira de ações. Então, por exemplo, se você
é um médico, é um advogado, é um empresário, ou outras profissões no qual você tem um tempo muito apertado para analisar o desempenho da sua carteira e analisar novas oportunidades do mercado, nem que seja a cada 2 meses, então você deve investir num fundo de investimento em ações. Mas isso não significa que, se você não se enquadra nessa situação, você também não deve procurar conhecimentos financeiros. Claro que deve, porque isso vai impactar bastante na sua vida, isso vai ser importante para a sua vida, até para escolher entre os diversos fundos de investimento que nós estamos, em ações que nós estamos falando aqui. Uma terceira caso é aquele no qual você já tem uma carteira própria de ações, já investe diretamente em ações, porém você gostaria de diversificar, investindo também em fundos de investimento em ações. Por quê? Você pode me perguntar, Juliano. Exatamente aproveitando a experiência e os recursos que o gestor do fundo tem. Ele realmente é uma pessoa dedicada integralmente para isso, tem uma experiência vasta e principalmente recursos. Que recursos são esses? Você tem vários analistas à disposição, você tem vários relatórios à disposição, você tem softwares à disposição que muitas vezes você não tem ao gerir a sua carteira. Então pode ser uma boa alternativa você diversificar, mesmo que você tenha o conhecimento, mesmo que você tenha o tempo para formar uma carteira própria, você diversificar colocando um percentual dos seus investimentos em ações num fundo de investimentos em ações. Sobre a tributação de imposto de renda no fundo de investimento em ações. A alíquota é de 15% sobre os rendimentos. Ela é cobrada na fonte, ou seja, exatamente pelo administrador do fundo, e isso significa que ela é feita também no resgate. Quando você for resgatar, é que vai ser cobrada essa tarifa de imposto de renda. Quando isso é um pouco diferente de fundos de investimento de renda fixa, no qual você tem o Come Cotas. Em maio e novembro ele vai pegando algumas cotas para exatamente debitar desse imposto de renda. Nesse caso do fundo de investimento em ações, é só no resgate. Uma outra diferença em relação a investir diretamente de ações é que, como nós falamos, nesse caso do fundo de investimento em ações, é feita a cobrança direto na fonte. Você vai receber esse dinheiro já líquido do imposto de renda, na hora que você pede o resgate. Já investir diretamente em ações, o lucro que você tenha tido, seja numa operação intraday, que é de 20%, ou não intraday, vai ser uma alíquota de 15%, nesse caso, você vai pagar esse imposto de renda com essa tarifa de 15% ou 20%, até o último dia do mês subsequente ao ganho da operação, via DARF. Você vai pagar diretamente. No caso de fundo, isso é feito já para você pelos especialistas do fundo. Fundos de investimento multimercado, como o próprio nome já diz, ele investe em vários mercados, o que significa que ele investe no mercado de ações, no mercado de juros, no mercado de câmbio e vários de renda fixa. Então ele faz um mix, uma mistura entre diversos tipos de investimento e não tem nenhum requisito, não tem nenhuma obrigatoriedade de investir em um segmento ou em outro segmento. Ele tem total flexibilidade. No exterior, inclusive, esses tipos de fundos de investimento são chamados de hedge funds. Os fundos de investimento multimercado geralmente têm uma taxa de administração parecida com fundos de investimentos em ações, geralmente entre 2%, podendo chegar até 3%. Em relação à tributação, é uma tributação muito similar ao dos fundos de investimento de renda fixa, no qual os rendimentos são tributados a uma alíquota regressiva do imposto de renda que vai de 22,5% até 15%. Significa que, ficando mais tempo no fundo de investimento, você vai pagar uma alíquota menor em cima dos rendimentos. Também existe uma tarifa de IOF se você se você investe no fundo menos do que 30 dias. Mais do que 30 dias não existe essa cobrança de IOF. Investindo menos que 30 dias é cobrado e é uma tabela regressiva exatamente de acordo com o número de dias. Fundos de investimento imobiliário. Geralmente nós classificamos esses fundos em 2 tipos. Os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis, e fundos de papel, que investem em financiamentos cujo lastro tem imóveis. O investidor pode comprar cotas de fundos de investimento imobiliário diretamente na B3, na Bolsa de Valores. O investidor
que optar por comprar essas cotas pode ter dois tipos de ganho. O primeiro é exatamente através do recebimento de dividendos, de recebíveis. É como se provindos do aluguel, por exemplo, desses imóveis, no caso de shopping centers, de galpões, etc. Pode provir também desses recebíveis dos pagamentos ali de financiamentos voltados para mercado imobiliário. Um outro tipo de ganho vai ser exatamente na valorização da cota. É claro que pode ter uma valorização ou uma desvalorização da cota. No primeiro tipo de ganho, na caso dos recebíveis, nos dividendos, do aluguel ali, você não vai pagar imposto de renda, ele é isento de imposto de renda. Já no segundo caso, no outro ganho, você tem sim incidência de imposto de renda. Esta é uma modalidade de investimento que tem crescido bastante nos últimos anos no Brasil. E por isso faremos vídeos mais completos especificamente sobre fundos de investimento nesse canal. Se você tem uma dúvida ou algum comentário, escreva abaixo desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like nesse vídeo. Eu sou Juliano Vianello e te desejo boas decisões financeiras.